Bom dia às companheiras, aos companheiros. Quero saudar o nosso ilustre presidente desta casa, Aldeone Abrantes, saudar aos meus confrades, o deputado federal Wilson Filho, o deputado estadual Lindolfo Pires, abraçar os vereadores Assis Estrela e Everaldo Marques, abraçar a doutor Johnson Abrantes, abraçar os professores Herculano, Deladier, ao meu querido companheiro, ilustre amigo Chiquinho Sicupira, a doutor Formiga, saudar os prefeitos Alain, de Cachoeira dos Índios, doutor Bosco, de Uiraúna, saudar ao meu amigo Carlinhos de Deodato, ao professor Pedro Jorge, ao presidente da Câmara de Nazarezinho, Jader Maia, aos nossos sempre prefeitos, Marcelo, Celinho, ao vice-prefeito de Uiraúna, Segundo, e saudar Lindolfo Pires, muito especialmente, a essa plateia inteligente, aos estudantes que estão aqui, externando com muita efusividade o seu lado, as suas ideias, os seus interesses, e dizer que já disseram quase tudo aqui. Eu realmente me sinto muito confortável de externar a minha opinião, Chiquinho, depois de escutar a sua fala, de escutar a Herculano, de escutar a Daladier, e quero depois também escutar aos estudantes que, pelo que vejo, Wilson Filho, fazem aqui o contraditório, e dizer da importância da democracia, da importância de debater aqui as ideias e da importância, Aldeone, dessa audiência pública. Eu sou do tempo ainda do Centro Cívico. Eu lutei na década de 80, já tenho alguma idade, obviamente, pela formação dos grêmios estudantis. Doutor Johnson, no meu tempo, nós estudávamos moral e cívica. Nós lutamos para ter uma cadeira de OSPB. Eu lutei pela redemocratização desse país. Eu ainda fazia segundo grau em uma ditadura. Nós lutamos pelo colégio eleitoral e depois pelas eleições diretas para presidente da República. Eu vesti muita camisa de Che Guevara para defender as minhas ideias. Eu vi o nascimento do PT. Eu me filiei a muitas causas na década de 80 e de 90 e me orgulho muito delas. E me orgulho muito, Chiquinho, de ver essa participação estudantil, essa garra, essa vontade de externar e de dizer o que sente. E me orgulho também pelas minhas lutas, porque vejo hoje que nós temos uma democracia consolidada, que nós temos hoje a possibilidade de dizer o que nós sentimos, de fazer o contraditório. E eu quero dizer que acho que é muito importante, além do debate, abrirmos os ouvidos para escutar o que se pode fazer em benefício da educação do sertão paraibano, da educação do semiárido. É preciso nos rendermos, às vezes, à lógica. E eu quero aqui, Wilson Filho, deixar um testemunho. Eu era estudante de Direito em Sousa, no tempo da UFPB. E na década de 90, começou-se, Carlinhos, uma luta para desmembrar a UFPB, para encurtar as distâncias, para galvanizar uma universidade do interior da Paraíba, para que os recursos estivessem mais próximos de nós. E eu, naquela época, era contra a UFCG. Vesti a minha camisa vermelha, hasteei a minha bandeira, levantei a minha voz junto a colegas estudantes,
para defender a integralidade da universidade. Nós não poderíamos partir ao UFPB em duas. Isso era um contrassenso. Eu queria terminar meu curso como estudante da UFPB. Eu achava que nós não deveríamos jamais dividir aquela universidade que estava dando certo. Souza tinha apenas um curso, o curso de Direito. As decisões eram todas tomadas em João Pessoa. Eu fui 3 vezes de ônibus, com mais 40 companheiros, para defender que não se dividisse a universidade. A luta prosseguiu. Eu me formei em 97, ainda pelo UFPB. Em 2002, doutor Bosco, veio a formação da UFCG. E hoje, eu digo em público, eu estava errado. Eu estava errado. A UFCG hoje é uma instituição forte e eu já defendo a criação da Universidade Federal do Sertão. Por qual lógica? Pela lógica que nós devemos, Herculano, encurtar as distâncias. Pela lógica que nós devemos estar mais próximos dos recursos. Pela lógica de que nós temos que atender a outras cidades que também querem ter o seu instituto e querem ter os seus cursos de 3º grau. Essa lógica me faz pensar que é plausível discutir a ideia de que se tem a divisão do IFPB, tendo o IFPB e o Instituto Federal do Sertão. Essa é minha humilde opinião e esse é o meu testemunho de quem na década de 90 foi a favor a não divisão da UFPB e de quem hoje assume publicamente que estava errado e que vê claramente o bem que faz a UFCG, a nossa região, ao nosso interior e a nossa Paraíba. Imagino eu que nós vamos ter um debate profícuo. Imagino eu da importância do contraditório. Mas imagino principalmente, Wilson Filho, que nós possamos discutir sobre a égide da lógica. Se hoje nós temos um investimento de 18 milhões de reais para essa parte do IFPB que está situada no sertão, e se amanhã vamos ter, com a criação do Instituto Federal do Sertão, 40 milhões, pelo menos uma lógica, Lindolfo, já foi superada, a lógica financeira. Se nós vamos ter a possibilidade de estender, de permear outras cidades com institutos, outra lógica já foi superada. A lógica de levar ensino de 3º grau e de qualidade para a cidade que não os tem ainda. E nós não podemos olhar para nossas aldeias apenas. E não podemos olhar apenas para o nosso conforto. Nós temos inclusive que ousar. E eu quero estar filiado à causa que pode levar um instituto ao Iraúna, um instituto a outras cidades que não tem ainda. Obviamente que me filiando à causa de vocês, de defender algumas garantias e alguns compromissos. E eu tenho coragem de empreender esse debate e de dizer que tem que se haver evolução, divisão com responsabilidade, com compromissos, com manutenção de algumas garantias. E eu acho que no debate não temos vencedores nem vencidos. Que a buscar um consenso, nós temos que ter inteligência para falar e para escutar, para dizer nossas ideias e para escutar com atenção a ideia e nos rendermos à lógica. Quero dizer a vocês que eu tenho certeza que por ver aqui pessoas inteligentes e compromissadas, nós vamos percorrer um caminho que vai nos levar ao consenso. E a história vai nos dizer mais tarde que nós estávamos certos e que apenas houveram vitoriosos, apenas houveram aqueles que defenderam a causa da educação, que é uma causa redentora,
que é uma causa imprescindível, principalmente para esse momento de crise aguda em que vivemos. E quero dizer, finalmente, para terminar as minhas palavras, que na qualidade de futuro prefeito de Sousa, defendo, além do Instituto Federal do Sertão, defendo que a sede de Lindolfo seja em Sousa, por questões geográficas. Se vamos ter Patos e Cajazeiras, Sousa está no meio disso. Se vamos ter Itaporanga e Uiraúna, Sousa está no meio disso. E quero me colocar à disposição para ajudar, humildemente, dentro de minhas parcas forças, para que nós tenhamos aqui esta sede. A Prefeitura pode, obviamente, com a aquiescência assis dos senhores vereadores, com a escuta à sociedade, ceder terrenos, se filiar à causa, ser companheiro, defender o Wilson Filho. Em Brasília, mais recursos, usar do nosso poder político, usar da força, da garra, da juventude dos estudantes, para formarmos aqui, com a nossa pequena ajuda, um instituto forte que vai servir não só a vocês, mas os seus filhos, que vai servir à educação e que tem hoje, nesta audiência, o seu ponto inaugural de uma história que ainda será grande. Eu torço muito para esse consenso e torço muito para que nós tenhamos um Instituto Federal do Sertão a orgulhar a Paraíba e a orgulhar o ensino e a educação do semiárido e do sertão paraibano. Um abraço e a todos, muito obrigado.